A liturgia desse 10º domingo do tempo comum nos traz uma bonita reflexão acerca da misericórdia e do sacrifício. Precisamos saber o que é uma coisa e o que é outra. E por que Jesus diz que elas são contraditórias? Sim. Na primeira leitura, Oséias vai nos recordar exatamente isso. Nós vemos que no finalzinho vai ser dito assim: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqui, queridos filhos, é justamente para não cairmos na conta de que é sofrer que Deus gosta. Não, nem de longe o sofrimento é desejo de Deus para nós. O sofrimento não compactua com aquilo que Deus sonha para nós. Mas daí alguns podem se perguntar, mas por que tem sofrimento? O sofrimento é inerente à condição humana. Viver requer também lidar com o sofrimento. O que nós temos de entender é que não podemos ser nós os provocadores, os causadores desses sofrimentos. Porque não é causando sofrimento que agradaremos a Deus. É por isso que todo o nosso esforço deve ser por sempre buscar fazer a vontade de Deus. Ou como diz em Oséias, viver o amor e não o sacrifício, o conhecimento de Deus, e não achar que ritos externos já estão de bom grado. Não, não são os ritos externos, não são os sacrifícios que irão agradar a Deus. Paulo, na segunda leitura, deixa muito claro isso, né? Muito claro. Sabe por quê, queridos filhos? Se nós formos também ter o pensamento contrário, se não é provocar o sofrimento que agrada a Deus, logo é não fazer nada, porque Ele já morreu por nós, não? Sim, Ele morreu por nós. Mas não significa que por isso temos de cruzar os braços. Este é um pensamento protestante. O nosso pensamento não é este, não compactua com o pensamento cristão. Justamente que Paulo deixa claríssimo na segunda leitura de hoje isto. Quando somos colocados na situação de sofrimento, naquelas situações de provações, o que precisamos fazer é nos associar ao sofrimento de Jesus. Associar-se ao sofrimento de Jesus é fazer o movimento de reconhecer-se pequeno, frágil, sem forças. E onde vamos buscar forças? Nele. E é só com a força dele que vamos conseguir passar pelas situações do sofrimento que nos são impostos na vida. É isso que significa quero amor, quero misericórdia e não sacrifício, não holocausto. Vejamos, queridos filhos, no Evangelho como fica claríssimo isto. O evangelista Mateus era cobrador de impostos. E veja que interessante, o autor sagrado vai nos dizer que ele estava sentado na coletoria de impostos. Podemos entender esse sentado na coletoria de impostos como que Mateus já estivesse conformado com a vida de pecado que levava. Afinal de contas, ele não era bem visto pelas pessoas, porque cobrava impostos a Roma. E tá bom, ele se conformou com isso. Tá bem, não gostam de mim, estou aqui nesta posição, e vida que segue. Mas Jesus enxergou em Mateus algo que nem ele mesmo conseguiu enxergar. Jesus não desejava que ele permanecesse na situação de pecado. O Senhor quis tirá-lo daquela situação. E por isso diz a ele, segue-me. E Mateus, atento ao chamado do Senhor, seguiu. O nome Mateus significa presente de Deus. Presente de Deus é sempre quando conseguimos ouvir o que Ele nos pede
e atendermos com solicitude isto. Então Mateus tem a sua vida transformada. E de alguém que estava acomodado, conformado com a sua situação de pecado, vai transformar muitas vidas. Bem sabemos quantas bênçãos realizou em sua vida este grande evangelista, né? Este grande evangelista realizou muitos prodígios, a ponto de iniciar algumas comunidades, né? E ali plantar as sementes do evangelho. Alguém que para todos ao redor estava perdido, não tinha mais jeito, e para ele mesmo já não tinha jeito. Mas Jesus, ao enxergar nele algo que nem ele mesmo via, o transforma. Mateus foi chamado lá, quando Jesus estava na sua passagem, né, ali pela cidade. E Mateus foi atento. E nós? Estamos atentos àquilo que o Senhor pede a nós? E se estamos atentos frente ao chamado de Jesus, qual a nossa resposta? O quanto estamos disponíveis a nos deixarmos transformar por Jesus? Ou estamos acomodados? Ou estamos conformados? Essas são perguntas sérias que devemos responder. São perguntas que devem nos inquietar. É por isso, queridos filhos, que realizar o sonho que Deus sonhou para nós é algo muito importante. Devemos ir atrás disso, porque é só quando conseguirmos conformar isto com aquilo que nós também queremos, que vamos fazer com que a vontade de Deus se realize em nós. Aí não vamos precisar de ritos externos, aí não vamos recorrer a situações que não agradam a Deus, mas estaremos preocupados e atentos em cumprir a sua vontade, a respondermos diariamente o nosso sim, a renovarmos o nosso compromisso com Ele, para que o sonho dele para nós se realize. Porque é assim que Deus age, na liberdade. Convida, chama e espera a nossa resposta. Então que possamos dilatar os ouvidos para ouvir o que o Senhor pede a cada um de nós, para realizarmos na nossa vida as ações de amor, de misericórdia, para passarmos pelos sofrimentos sem perdermos a ternura. Passarmos pelos sofrimentos não com as nossas forças, mas com as forças dele, para desta maneira fazermos aquilo que ele espera de nós e vivermos plenamente, não sem sofrimento, mas olhando para ele com o olhar de Deus.